Fala galerinha, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Vamos hoje para mais uma partida do Campeonato Santareno de Xadrez Clássico. Hoje, a mesa um da segunda rodada. Dois jogadores especialistas em uma abertura em específica e vamos comentar sobre ela daqui a pouquinho. Bom, de um lado do tabuleiro, com as peças brancas, você verá Roniel Brelas com 1967 de 1957 de rating, o rating mais alto do CXRMT, e com as peças pretas, Leondinei Almeida, que veio da cidade de Monte Alegre disputar conosco. Galerinha, sem mais delongas, vamos para a partida. Bom, quando eu disse para vocês que os dois jogadores são especialistas em uma abertura específica, eu estava falando dela, a não mais falada do que algumas outras aberturas, a Bird. A Bird, peão F4, muitos grandes mestres falam de todos os lados, falam bem, falam mal, mas é isso. Aqui nós temos dois jogadores que conhecem essa abertura. Eu já vi o Roniel já de muitos anos jogando ela, e o Leondinei há pouco tempo que veio para cá jogar conosco, e a gente percebeu que ele joga essa variante. E como o Leondinei joga ela, então ele vai jogar contra ela, né? O Leondinei agora está de pretas e ele vai usar uma das variantes mais clássicas que existem para jogar contra a Bird. Então vamos nessa. Depois de peão F4 pelo Roniel, peão D5 pelo Leondinei, cavalo F3 Roniel, cavalo F6 Leondinei, peão E3 pelo Roniel, bispo F5 pelo Leondinei, peão B3, já abrindo o caminho para o bispo de casas escuras. C5, né, que ele já abre o caminho para deixar o cavalo em C6 e colocando já o peão em jogo. Bispo B2, peão E6, colocando o bispo de casas claras em jogo e já se preparando para trazer o bispo de casas escuras. Bispo B5, cheque pelo Roniel, fazendo ali já o desenvolvimento de sua peça e, consequentemente, fazendo com que o adversário faça alguma coisa, porque está em xeque. Como dizem alguns outros streamers, cheque é cheque. Foi defendido com o cavalo de B em D7, roque pelas brancas, peão A6 pelas negras, bispo toma com cheque e dama toma o bispo em D7. Cavalo E5 atacando a dama, dama C7 fugindo do ataque, peão D3 já abrindo espaço para a chegada do peão em E4 e forçar o ataque no centro. Peão H5 foi jogado pelo Leondinei, cavalo D2 pelo Roniel, cavalo G4 pelo Leondinei, trazendo um ataque à casa de E3, que está por enquanto sem defesa. Dama E1 para fazer essa defesa, cavalo toma E5, bispo toma E5, atacando a dama. Dama em C6, fugindo do ataque, cavalo em F3 pelo Roniel, considerado aqui uma imprecisão, porque nesse momento ele teria aqui um lance bem melhor, que era expulsar o bispo de F5. Então ele aqui, como ele tem a dama atacando a coluna E, o cavalo também que tem esse apoio na casa E4, e também tem o peão de D3, ele teria aqui 3 forças contra 3 forças do Roniel para a casa de E4. Porém, ele fazendo esse ataque de maneira, começando ele poderia sair na vantagem. Então, o correto seria E4, e se ele resolvesse fazer as trocas, ele deveria fugir com o bispo para H7, e aqui o Roniel estaria dominando o centro, um pouquinho melhor na partida. Mas ele jogou cavalo F3, foi jogado peão F6, atacando o bispo retorna, e bispo em D6, praticamente finalizando o desenvolvimento das suas peças menores. Cavalo H4 pelo Roniel, procurando aqui um contato direto com o bispo de F5, roque grande pelo jogador das negras, torre em C1, já colocando praticamente a torre na cara da dama e do rei. E aqui, Leondinei comete mais uma imprecisão, jogando torre H6. Nesse momento, ele poderia ter se resguardado com o seu bispo de casas claras, né? Que ele mantém ainda esse par de bispos, e poderia ter retornado com ele para H7, deixando ele com tranquilidade, e poderia, de repente, até expandir
esses peões mais por futuro. Mas ele escolheu jogar torre H6. Acredito que o plano dele seria colocar a torre em G e já forçar um ataque nessa coluna. Então, Roniel, depois de torre H6, não desperdiçou o bispo, tomou e deixou o seu adversário com o peão dobrado. Foi jogado o peão em D4, aqui é considerado uma imprecisão. Ele não tinha essa necessidade ainda de mexer nesse centro. Ele poderia ainda se resguardar jogando o peão H3, trazendo aqui um respiro e uma defesa melhor, talvez assim pelo seu lado, pelo seu rei, né? Pelo lado do seu rei. E ele poderia seguir com H4 das negras, dama E2, torre de H em H8. E aqui a vantagem negra era um pouquinho maior, porque querendo ou não, aparentemente as suas peças parecem que têm mais liberdade de jogo. Brancas estão com todos os seus peões em jogo. De uma maneira ou de outra, isso acaba gerando uma barreira, né? Então, nesse momento, a vantagem negra ela é apenas, pelo menos a gente poderia dizer que seria visual, né? Então ele jogou D4, Roniel considerado essa imprecisão, e veio torre E8, um erro das... Bom, aqui o correto para o jogador de negras era sair com esse peão em C4, porque ele poderia estar, de uma maneira ou de outra, dificultando a abertura dessa coluna, porque tem uma torre já aqui nela. E se ele troca aqui, ele poderia abrir o caminho para a dama, né, mais na frente, e ainda procurar um ataque, de repente, nesse peão. Claro, ele ia procurar um reforço, ia trazer o peão para B5, B4, para depois atacar a casa de C3. E assim, dessa maneira, conseguiria travar o bispo do adversário. Mas ele jogou torre E8, né, não conseguiu ver esse tema, e aí Roniel jogou peão de C4, já se preparando para que mais tarde ele pudesse abrir essa coluna. Veio torre G6, essa imprecisão, como eu disse mais cedo, ele estaria de olho nessa coluna, mas aqui o que o computador pede é que ele faça primeiramente a abertura da diagonal para que no futuro ele possa trazer essa torre. Aqui ele deveria jogar peão toma C4 e a torre tomaria. Assim, a vantagem de novo agora, na verdade, estaria do lado das brancas, mas pequena demais para se tornar uma vantagem decisiva. Então, depois dessa imprecisão em torre G6, Roniel acabou cometendo também uma imprecisão. A ideia dele era, além de buscar a defesa, porque ele já imaginava que no futuro o adversário poderia tomar esse peão e reforçar o ataque em G2. Pois além dessa defesa, ele também estava de olho no peão solto de H5. E aqui o que realmente fosse pedido era a torre F2. Traz a defesa, não traz tantos problemas, e você mais tarde pode estar ajustando todas as suas peças nessa defesa. Então, depois de dama E2, ele fez a captura do peão em C4, trazendo aquele reforço, né, na casa de G2, querendo ou não, para o ataque de um mate, caso a dama saia despretensiosamente. E aqui foi jogado torre C4, considerado esta imprecisão, pelo seguinte motivo. Existe um lance que vai ser feito logo daqui a pouco, onde é um lance perigoso, e se brancas vacilarem, levaria o mate. E esse lance torre C4 acaba prejudicando ela nessa situação, porque o correto seria jogar torre F3 para proteção desse peão em E3, porque ele vai ser tema logo após a captura do peão de C4. Compreenda junto comigo. O jogador de brancas tomou o peão em C4 e entrou o tema que eu comentei agora há pouco. O jogador de negras, ele tenta sacrificar a sua peça, né? Tomou o peão com a sua torre, deixou a sua torre livre, mas a ideia dele era simples. Toma a minha torre que eu te dou mate. Por esse fator, o torre C4 foi considerado essa precisão, porque ele acabou caindo nesse tema, perdeu o seu peão. Então, para que ele não perdesse o jogo e muito menos a sua dama, ele jogou dama D2, que também foi considerado uma imprecisão. Aqui ele deveria jogar dama C2, para que ele reforçasse o ataque na casa de C5 e, querendo ou não, o ataque em cima do rei à distância. Nessa imprecisão de dama D2, foi jogado dama E4 pelo jogador de negras, que fez o seguinte ataque, jogou o peão de D, tomando
o peão de C5, atacando duas peças ao mesmo tempo, atacando a dama branca e atacando o bispo branco. Aqui o jogador de negras tomou o peão, considerado um erro gravíssimo pelo computador, porque a ideia dele era muito simples. A ideia dele era dar essa dama para ganhar a dama depois. Porque se o jogador de brancas toma a dama que estava caindo, o jogador de negras depois tem esse lance bonito. Cheque descoberto, claro que aqui tem algumas defesas, né? Mas de um jeito ou de outro a dama está caindo e, querendo ou não, no futuro vai ter ataques com as duas torres negras, que estaria com uma vantagem bem grande nessa partida. Porém, né, depois de bispo captura o peão de C5 jogado pelo Leão de Ney, o Roniel percebeu a situação e apenas tomou o bispo de graça, dando cheque. Rei foi para B8, torre C2, reforçando mais uma vez o ataque. Torre D3, atacando a dama, fazendo com que o jogador de brancas tomasse alguma decisão. E a dama foi para C1, já provocando ali um cheque em C8, onde o jogador de negras estaria começando a ficar em apuros. Foi jogado torre D8 para defender a casa, torre de F em F2, reforçando mais uma vez a fileira 2, dama em B4, bispo em A3 pelo jogador de brancas, dama B6 pelo jogador de negras, bispo C5 pelo jogador de brancas, trazendo mais uma vez ali a busca incessante a essa dama, dama E6, torre de F em E2, mais um ataque em cima da dama. Vocês perceberam aqui que nós já temos uns 5 lances atacando essa dama negra, e agora veio dama D5 jogada pelo jogador de negras. E aqui o jogador de brancas encontrou dama B6, perdão, bispo B6, onde ele ataca a torre que está em D8. Então, depois de jogar o bispo em B6, trazendo todos esses problemas para o jogador de negras, o jogador de negras acaba fazendo dama D1, um erro grave mesmo pelo jogador. Assim, não foi considerado uma capivarada, como você vê aí, que tem apenas um ponto de interrogação, porque aqui ele oferta as trocas, mas ele está perdido. Depois de rei F2, ele desistiu porque ele entendeu que o jogo dele já estava realmente ruim, não tinha o que fazer. Ele levaria mate se ele saísse, por exemplo, aqui em D7. Só um exemplo aqui, cheque, e depois mais. Para que ele pensasse em continuar o jogo, ao invés de jogar dama D1, que foi considerado esse erro, ele deveria jogar torre G8, né? E aqui o jogador estaria em busca, né, de pelo menos a que a gente fala postergar a partida, mas que a vantagem branca era muito bom. Essa deveria ser o segmento. Então, depois de dama D1, dama captura dama, torre captura dama, rei F2, e o jogador de negras desistiu, porque aqui tinha mate para 7 lances. Eu, particularmente, não sei se ele sabia dessa combinação de mate, mas eu vou levar vocês aqui até o mate, tá beleza? Olha só como poderia ser. Bom, depois de torre F2, ele deveria voltar para D8, né, entregar a sua torre de um jeito ou de outro, porque senão leva mate, como vimos agora há pouco. Bispo toma, peão em B6, de novo, na tentativa de postergar o mate, tem que tomar. Torre em G4, atacando o peão de F4. Torre E8, cheque, rei B7. O bispo tem que voltar para A5 para poder manter essa diagonal ocupada, já que essa coluna também não está podendo ser visitada pelo rei. E aqui nós já temos mate para 1, né? Se você prestar atenção, torre em C7 é mate. E as negras fizerem de errado, já vai ser mate. Então, como elas sabem disso, ou desiste ou leva até o mate. Então, toma peão, cheque, rei G1, torre C4 entregando a peça. Aqui não tem jeito, né? E mate. Essa seria a sequência que teríamos se caso o jogador de negras não tivesse desistido naquele momento. E vamos aqui partir para a precisão. Tivemos um jogo com bastante imprecisões, não sei se vocês perceberam, né? Mas aqui nós temos para que vocês possam confirmar o que houve. O jogador de brancas cometeu 5 imprecisões, nenhum erro e nenhuma capivarada. Teve 90% de acerto dos seus lances. O jogador Leão de Ney de negras teve 2 imprecisões, 2 erros e uma capivara. É isso, meus caros amigos.
Não tivemos a partida da mesa 2, os jogadores acabaram concordando no empate, e aqui nós finalizamos toda a rodada 2 do Campeonato Santareno de Xadrez. Se você curtiu, compartilha com seus amigos, deixa teu like. E mais uma vez, se você tem críticas, sugestões, coloque no seu comentário. Ajude-nos a entender o que o nosso público quer ver do nosso canal. Valeu, amigos. Falou, até amanhã.